Antes de começarmos a leitura, acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva. Olá, tudo bem? Vamos para a leitura do livro de 2 Reis, capítulo de número 14. O reinado de Amazias de Judá. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor. Porém, não foi tão correto como seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que o seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado o seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. No Vale do Sal, Amazias matou 10.000 soldados do país de Edom. Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Jocteel, e assim é conhecida até hoje. Então Amazias mandou mensageiros ao rei Jeoás de Israel, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: Uma vez, um carpinteiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: Dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema se trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Então o rei Jeoás saiu com os seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes, avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns, e voltou para Samaria. Todas as outras coisas que Jeoás fez, e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá, estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. A morte do rei Amazias. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeoacás. Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e por isso ele fugiu para a cidade de Lax. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Então o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do seu pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. O reinado de Jeroboão II de Israel.
No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás, em Judá, Jeroboão II, filho de Jeoás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate no norte até o Mar Morto no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Hefer. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas. Não havia ninguém mesmo que os ajudasse. Mas o Senhor não tinha a intenção de destruir o povo de Israel completamente e para sempre. Por isso, ele os livrou por meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez, o seu poder, como ele lutou e como conquistou de novo a cidade de Damasco e Amate para Israel, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão II morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, e o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. Agora vamos para o livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 25. Segundo Crônicas 25. Segundo Crônicas 25. O reinado de Amazias de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Guerra contra os edomitas. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima, das tribos de Judá e de Benjamim. Ele os organizou em grupos de 1.000 e de 100, segundo as famílias a que pertenciam, e os pôs debaixo do comando de oficiais. Eram 300.000 homens, todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudos. Além destes, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não leve estes soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens no reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou: Mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para que os soldados de Israel lutassem do meu lado? O profeta respondeu: O Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa. E eles foram embora, furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com o seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Dali eles foram jogados e morreram esmigalhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas
que Amazias tinha mandado embora atacaram as cidades de Judá que ficavam entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos deles. Ele fez desses ídolos os seus próprios deuses e os adorou, e queimou incenso a eles. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhes disse o seguinte: porque o Senhor está adorando esses deuses estrangeiros que não puderam salvar o povo deles das mãos do Senhor? Mas o rei interrompeu, dizendo: desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Cale a boca, senão vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse: eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez isso e não deu atenção ao meu conselho. Guerra contra Israel. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Jeoás, que era filho de Jeoacás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: uma vez um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e o seu povo fossem presos pelos seus inimigos por terem adorado os deuses dos edomitas. Então o rei Jeoás saiu com os seus soldados e lutou contra Amazias em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-Edom e todos os tesouros do palácio e também levou reféns. E voltou para Samaria. A morte do rei Amazias. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeoacás. Todas as outras coisas que Amazias fez desde o começo até o fim do seu reinado estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo, e por isso ele fugiu para a cidade de Laques, mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. É isso aí, pessoal. Essa foi a leitura de hoje. Peço que o Senhor os abençoe em nome de Jesus e até amanhã. Acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva.